Posso levar o resto da comida para minha filha? Disse a garçonete. E o CEO ficou sem palavras diante da resposta. A chuva fina de março criava um véu prateado sobre as janelas do Bistrô Jardins, um dos restaurantes mais sofisticados da Vila Madalena. Marina Santos ajeitou o avental pela 10ª vez naquela noite, seus olhos castanhos percorrendo o salão principal em busca de mesas que precisassem de atenção. Eram quase 10 da noite de uma quinta-feira e o movimento começava a diminuir. "Mesa 7 está pedindo a conta", gritou Carlos, o garçom mais experiente da casa, enquanto passava por ela carregando uma bandeja com taças de vinho. Marina assentiu, verificando mentalmente as gorjetas da noite. Tinha sido um bom dia, talvez o suficiente para comprar aqueles lápis de cor que Sofia tanto queria para a escola. Sua filha de 6 anos estava sempre desenhando, criando mundos coloridos em folhas de papel que Marina guardava religiosamente em uma pasta especial. Caminhando entre as mesas com a elegância discreta que havia aprendido nos 2 anos trabalhando ali, Marina notou que a mesa 15 ainda estava ocupada. O homem de aproximadamente 35 anos estava sozinho, como sempre, concentrado em seu notebook, enquanto mexia distraidamente no risoto de cogumelos que havia pedido. Era um cliente peculiar, sempre pontual às 9 da noite, sempre sozinho, sempre educado, mas reservado. "Com licença." Marina se aproximou da mesa com um sorriso profissional. "Como está a refeição esta noite?" O homem ergueu os olhos do notebook, e Marina percebeu, como sempre, que havia algo diferente naquele olhar. Não era apenas a cor verde acinzentada que chamava a atenção, mas uma mistura de cansaço e inteligência que parecia carregar o peso de responsabilidades que ela não conseguia imaginar. "Está perfeita, como sempre," ele respondeu com voz suave, fechando delicadamente o laptop. "Você trabalha aqui há muito tempo?" A pergunta a pegou de surpresa. Em 2 anos, suas conversas nunca haviam passado de pedidos e comentários sobre o tempo. "2 anos?" Marina respondeu, limpando uma gota de chuva que havia respingado em sua blusa branca. "É um bom lugar para trabalhar." "Imagino que seja." Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela com uma curiosidade genuína. "Você tem família?" Marina hesitou por um momento. Clientes às vezes faziam perguntas pessoais, mas havia algo na forma como ele perguntou, sem malícia, apenas interesse humano. "Tenho uma filha," ela disse, e não conseguiu conter o sorriso que sempre aparecia quando falava de Sofia. "Ela tem 6 anos. Deve ser uma mãe muito dedicada," ele observou, e Marina percebeu sinceridade em suas palavras. "Faço o que posso," ela respondeu simplesmente. O homem assentiu, voltando sua atenção para o prato ainda pela metade. Marina estava prestes a se afastar quando ele a chamou novamente. "Desculpe, não peguei seu nome." "Marina. Marina Santos." "Prazer, Marina. Eu sou Rafael." Ela sorriu, notando que era a primeira vez em 2 anos que ele se apresentava. Havia algo quase vulnerável na forma como disse o próprio nome, como se fosse uma informação preciosa que raramente compartilhava. O restante da noite passou rapidamente. Marina atendeu às últimas mesas, ajudou na limpeza da cozinha e conferiu o caixa com Roberto, o gerente. Quando finalmente pegou sua bolsa e se dirigiu à saída, eram quase meia-noite. A chuva havia parado, mas as ruas ainda refletiam as luzes da cidade como pequenos espelhos. Marina caminhou até o ponto de ônibus, calculando mentalmente se tinha dinheiro suficiente para o táxi. Decidiu economizar. O ônibus noturno demorava mais, mas Sofia estava dormindo na casa da vizinha Dona Carmen, e cada real economizado fazia diferença. Enquanto esperava, pensou no cliente da mesa 15, Rafael. Havia algo nele que despertava sua curiosidade, uma tristeza disfarçada atrás de ternos bem cortados e educação impecável. Marina sabia reconhecer solidão. Era um sentimento que conhecia bem, mesmo tendo Sofia para iluminar seus dias. O ônibus chegou vazio, e ela conseguiu um assento na janela. Observando a cidade que nunca dormia passando do lado de fora, Marina permitiu-se sonhar por alguns minutos. Sonhou com um apartamento maior para Sofia, com uma escola melhor, talvez até com uma faculdade. Ela havia parado no 2º ano de pedagogia quando engravidou, mas ainda nutria a esperança de terminar o curso algum dia. Quando desceu na cidade Tiradentes, a realidade a recebeu com ruas mal iluminadas e o cheiro familiar de seu bairro.
Subiu os 3 lances de escada até seu pequeno apartamento, onde Sofia dormia profundamente no quarto que dividiam. Marina beijou a testa da filha suavemente, sussurrando uma oração de gratidão por mais um dia. Amanhã seria sexta-feira, o movimento no restaurante seria intenso e talvez, apenas talvez, ela conseguiria juntar o suficiente para aqueles lápis de cor que fariam Sofia sorrir. A sexta-feira no Bistrô Jardins foi exatamente como Marina havia previsto, intensa. O salão estava lotado desde as 7 da noite, com executivos comemorando o fim da semana e casais aproveitando o ambiente romântico. Marina mal teve tempo para respirar entre os pedidos, mas não se importava. Noites movimentadas significavam melhores gorjetas. Eram quase 10h30, quando ela notou que a mesa 15 estava ocupada novamente. Rafael estava lá, pontual como sempre, mas desta vez parecia mais cansado. Havia círculos escuros sob seus olhos, e ele mexia no celular com uma expressão preocupada. Boa noite. Marina se aproximou com uma jarra de água gelada. A mesma coisa de sempre? Por favor, ele respondeu guardando o celular rapidamente. E desculpe, Marina, sei que está uma noite corrida. Ela ficou surpresa que ele lembrasse seu nome. Faz parte do trabalho. O risoto vai sair em 15 minutos. Quando Marina retornou com o prato, Rafael mal havia tocado no celular. Ele parecia perdido em pensamentos, mexendo distraidamente na comida enquanto observava o movimento do restaurante. Posso perguntar em que você trabalha? Marina se ouviu perguntando, surpreendendo a si mesma com a própria curiosidade. Rafael parou de comer e a olhou com uma expressão indecifrada. Negócios, disse após uma pausa. Muitas reuniões, muitas decisões. Às vezes sinto que perdi a capacidade de ter conversas normais. Como assim? Bem, ele sorriu pela primeira vez naquela noite. Quando foi a última vez que alguém me perguntou como estava minha comida porque realmente queria saber, e não porque era pago para isso? Marina sentiu uma pontada de constrangimento. Desculpe, eu não quis dar a entender que... Não. Rafael levantou a mão. Não foi isso que quis dizer. Você é genuína, Marina. É raro encontrar pessoas assim. O comentário a deixou sem palavras. Havia algo na forma como ele falou que sugeria uma profundidade de experiência que ela não compreendia completamente. O restante da noite passou em ritmo acelerado. Quando o último cliente saiu, eram quase meia-noite, e Marina sentia os pés doloridos após quase 6 horas em pé. Ela estava recolhendo os pratos da mesa 15 quando notou que Rafael havia deixado o risoto quase intocado. Que desperdício! Murmurou para si mesma, olhando a comida que custava mais do que ela ganhava em 2 horas de trabalho. Algum problema? Roberto, o gerente, apareceu ao seu lado. Não, só... Parece desperdício jogar tanta comida fora, Marina disse, empilhando os pratos com cuidado. É a vida, Marina. Os ricos têm seus caprichos. Marina assentiu, mas continuou pensando na comida desperdiçada enquanto terminava de limpar. Quando finalmente estava se preparando para ir embora, uma ideia surgiu em sua mente. Era arriscada, talvez inadequada, mas... Na manhã seguinte, Sofia acordou com febre. Marina cancelou seus planos de levá-la ao parque e passou o dia cuidando da filha, dando-lhe remédio e fazendo sopinha de legumes. À tarde, quando a febre baixou, Sofia estava com fome, mas Marina percebeu que havia apenas um ovo na geladeira e algumas fatias de pão de forma. Mamãe, estou com fome, Sofia disse com a voz fraquinha, aninhada no colo de Marina no sofá. Eu sei, meu amor. Mamãe vai fazer um lanche gostoso para você, está bem? Mas enquanto preparava o ovo mexido, Marina não conseguia parar de pensar na quantidade de comida que via ser jogada fora todos os dias no restaurante. Comida suficiente para alimentar Sofia por uma semana inteira. No sábado à noite, Marina estava mais nervosa que o normal. Havia ensaiado a pergunta durante todo o dia, mas ainda não tinha certeza se teria coragem de fazê-la. Rafael chegou no horário habitual e Marina o atendeu com sua eficiência de sempre. Quando ele terminou de comer, deixando novamente metade do prato, Marina respirou fundo e se aproximou da mesa. Rafael, ela começou sentindo o coração acelerar. Posso fazer uma pergunta, talvez inadequada? Ele ergueu os olhos intrigado. Claro. Marina olhou ao redor, verificando se Roberto não estava por perto. Você sempre deixa comida no prato.
E eu sei que não é por falta de qualidade. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Posso levar o resto da comida para minha filha? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Rafael a olhou com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Surpresa, talvez compaixão e algo mais profundo que ela não soube identificar. Sua filha, ele disse lentamente. Ela está passando necessidade? Marina sentiu o rosto esquentar. Não é. Eu cuido bem dela. É só que, às vezes, no final do mês, ela não conseguiu terminar a frase. Rafael continuou olhando para ela, e Marina teve vontade de desaparecer. Havia cruzado uma linha, e agora ele provavelmente pensaria que ela era uma aproveitadora. Desculpe, ela disse rapidamente. Foi inadequado da minha parte. Esqueça que perguntei. Marina, espere. A voz dele era suave, mas firme. Claro que pode levar. Tarasti, ele fez uma pausa, parecendo tomar uma decisão importante. A partir de agora vou sempre pedir uma porção extra. Para Sofia. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você não precisa... Eu quero, Rafael disse. E havia uma sinceridade em sua voz que a tocou profundamente. Qual é a comida favorita dela? Ela adora lasanha. Marina respondeu ainda emocionada. Mas qualquer coisa está bom, Então amanhã será lasanha. Ele interrompeu com um sorriso. E Marina? Obrigado. Por quê? Por me lembrar do que realmente importa. Naquela noite, quando Marina chegou em casa com um recipiente cheio de risoto de cogumelos, Sofia bateu palmas de alegria. Enquanto assistia a filha comer com prazer, Marina não conseguia parar de pensar no olhar de Rafael quando ela fez a pergunta. Havia algo naquele homem que ia muito além de suas roupas caras e modos educados. Ela só não imaginava que aquela simples pergunta mudaria suas vidas para sempre. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao trabalho com uma sensação estranha no estômago. Havia passado o domingo inteiro pensando na conversa com Rafael, questionando-se se havia sido apropriada ou se ele apareceria novamente. Sofia havia adorado o risoto e não parava de perguntar quando teria comida do restaurante da mamãe, novamente. O dia começou movimentado, com almoços de negócios ocupando quase todas as mesas. Marina estava servindo uma mesa de executivos quando Carlos se aproximou dela. Tem um cara na mesa 15 perguntando por você, ele disse com um sorriso malicioso. Parece que você fez um admirador. Marina sentiu o rosto esquentar. Ele é só um cliente regular. Sei, um cliente que pede para falar especificamente com a Marina Santos. Carlos piscou. Cuidado, menina. Homem de terno caro assim geralmente quer só uma coisa. Não é nada disso. Marina respondeu mais brava consigo mesma por estar nervosa do que com Carlos por estar implicando coisas. Quando se aproximou da mesa 15, Rafael estava lendo um jornal econômico, mas levantou os olhos assim que a viu. Boa tarde, Marina. Como está a Sofia hoje? A pergunta a pegou desprevenida. Ela não esperava que ele lembrasse do nome da filha. Está bem, obrigada. Voltou para a escola hoje. Que bom. Ele dobrou o jornal cuidadosamente. Trouxe algo para ela. Rafael tirou um pequeno estojo de lápis de cor da pasta ao lado de sua cadeira. Não era um estojo qualquer. Era uma caixa de lápis aquareláveis profissionais, com 48 cores diferentes. Marina ficou boquiaberta. Rafael, eu não posso aceitar isso. É muito caro. É um presente, ele disse simplesmente. Você mencionou que ela gosta de desenhar. Eu nunca... Quando eu disse isso? Quinta-feira passada, quando falou que ela sempre está criando mundos coloridos. Rafael sorriu. Tenho boa memória para detalhes importantes. Marina pegou o estojo com mãos trêmulas. Sofia ficaria nas nuvens. Era exatamente o tipo de lápis de cor com que sempre sonhara, mas que custava quase um salário mínimo. Por que está fazendo isso? Ela perguntou genuinamente confusa. Rafael ficou alguns segundos em silêncio, brincando com a aliança de formatura que usava no dedo mínimo. Há quanto tempo você não recebe um gesto de gentileza sem segundas intenções? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Marina percebeu que não conseguia lembrar da última vez. Ela começou, mas foi interrompida por Roberto se aproximando da mesa. Tudo bem aqui? Marina, a mesa 12 está esperando há 5 minutos. Desculpe. Marina guardou rapidamente o estojo no avental. Já vou atendê-los. Um momento.
Rafael se dirigiu a Roberto com uma voz que Marina nunca havia ouvido antes. Firme, autoritária. Qual é seu nome? Roberto Silva. Sou o gerente. Roberto, Marina é uma funcionária exemplar. Espero que você a trate com o respeito que ela merece. Roberto pareceu desconcertado, mas assentiu. Claro, senhor. Sem problemas. Quando Roberto se afastou, Marina olhou para Rafael com uma mistura de gratidão e preocupação. Você não precisava fazer isso. Posso cuidar de mim mesma. Eu sei que pode, Rafael respondeu suavemente. Mas às vezes é bom ter alguém do seu lado. O resto do turno passou rapidamente, mas Marina não conseguia tirar a conversa da cabeça. Havia algo em Rafael que a intrigava cada vez mais. Ele falava como alguém acostumado a ser obedecido, mas a tratava com uma gentileza que parecia vir de um lugar muito profundo. Quando chegou em casa naquela noite, Sofia estava fazendo lição na mesa da cozinha, com alguns lápis de cor velhos que Marina havia comprado numa promoção. Mãe! Sofia correu para abraçá-la. Como foi o trabalho? Foi bom, meu amor, e eu tenho uma surpresa para você. Marina tirou o estojo do avental e colocou sobre a mesa. Sofia arregalou os olhos, tocando a caixa com reverência. São meus? São seus. Sofia abriu o estojo e soltou um gritinho de alegria. Mãe, tem até dourado e prateado. Posso usar agora? Claro que pode. Marina ficou observando a filha experimentar cada cor em um papel, o rosto iluminado de felicidade pura. Era nesses momentos que ela sentia que todos os sacrifícios valiam a pena. Mãe, Sofia disse sem levantar os olhos do desenho. Quem te deu os lápis? Um amigo. Um amigo especial? Marina riu. Por que pergunta isso? Porque você está sorrindo diferente. Na terça-feira, Rafael não apareceu. Marina tentou não demonstrar desapontamento, mas percebeu que estava olhando para a mesa 15 mais vezes do que deveria. Talvez ele tivesse viajado a trabalho, ou talvez tivesse se cansado de frequentar o mesmo lugar todas as noites. Na quarta-feira, ele também não veio, e Marina começou a se questionar se havia interpretado mal a situação. Talvez os gestos gentis fossem apenas educação, e ela havia sido tola em pensar que havia algo mais. Quinta-feira chegou chuvosa e fria. O movimento estava mais fraco devido ao tempo, e Marina estava organizando os cardápios quando ouviu uma voz familiar. Desculpe o atraso. Ela se virou e viu Rafael parado na entrada, encharcado pela chuva. Havia algo diferente nele. Parecia mais tenso, mais cansado. Você está bem? Marina perguntou, levando-o até a mesa 15. Trabalho. Ele disse simplesmente, passando a mão pelos cabelos molhados. Alguns dias são mais complicados que outros. Marina trouxe uma toalha limpa da cozinha. Aqui você vai pegar pneumonia. Rafael aceitou a toalha com um sorriso grato. Obrigado. Como está, Sofia? Ela gostou dos lápis? Adorou. Não parou de desenhar. Até fez um desenho para você. Marina tirou uma folha dobrada do avental. Era um desenho de uma família. Uma mulher de cabelos castanhos, uma menina pequena e um homem alto de terno, todos sorrindo sob um arco-íris colorido. Rafael ficou olhando o desenho por um longo tempo, e Marina teve certeza de ver emoção em seus olhos. Ela me desenhou na família dela, ele disse baixinho. Ela disse que você é o homem gentil que cuida da mamãe. Rafael dobrou o desenho cuidadosamente e o guardou no bolso interno do paletó, bem próximo ao coração. Marina, ele disse após alguns segundos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O pai de Sofia, ele está na vida dela? Marina sentiu o estômago se contrair. Era uma pergunta que odiava responder, mas havia algo na forma como Rafael perguntou que a fez querer ser honesta. Não. Ele, quando soube da gravidez, disse que não estava pronto para ser pai. Nunca mais o vi. Sinto muito. Não sinta. Sofia e eu estamos bem sozinhas. Tenho certeza de que estão, Rafael disse. Mas isso não torna as coisas menos difíceis. Havia algo na voz dele que fez Marina olhá-lo mais atentamente. Você fala como quem conhece dificuldades. Rafael riu, mas foi um riso sem humor. Digamos que dinheiro não resolve todos os problemas. Antes que Marina pudesse perguntar o que ele quis dizer, seu celular tocou. Ele olhou a tela e suspirou. Desculpe, preciso atender. Rafael Mendes, ele disse ao telefone. E Marina percebeu que era a primeira vez que ouvia o sobrenome dele. A conversa foi breve,
Mas Marina notou que o tom de voz de Rafael mudou completamente. Tornou-se mais firme, mais autoritário. Sim, eu sei que a reunião é importante. Não, remarca para amanhã de manhã. Porque eu decidi assim, Carlos. Quando desligou, Rafael parecia exausto. Trabalho novamente? Marina perguntou. Sempre. Ele guardou o celular. Às vezes sinto que minha vida não me pertence. Como assim? Rafael hesitou, como se estivesse decidindo o quanto poderia compartilhar. Você já se sentiu presa em uma vida que não escolheu? Marina pensou na pergunta. Todos os dias. Mas então olho para Sofia e lembro que algumas prisões valem a pena. E se não houvesse Sofia? Se você pudesse escolher qualquer vida? Eu escolheria uma vida onde pudesse fazer a diferença, Marina respondeu sem hesitar. Talvez terminar minha faculdade de pedagogia, trabalhar com crianças, ajudar pessoas como eu, que precisam de uma segunda chance. Rafael a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Você estudou pedagogia? 2 anos. Parei quando engravidei da Sofia. Pretende voltar? Marina riu tristemente. Com que dinheiro? Faculdade particular é cara, e as públicas... Bem, não é fácil conseguir vaga trabalhando o dia todo. E se houvesse um jeito? Não há, Marina disse pragmaticamente. Mas está tudo bem. Sofia é minha prioridade agora. Rafael ficou quieto por alguns minutos, mexendo distraidamente na comida. Marina estava prestes a se afastar quando ele a chamou novamente. Marina, você confia em mim? A pergunta a pegou desprevenida. Por quê? Só responda. Você confia? Marina olhou nos olhos dele, aqueles olhos verdes que pareciam carregar tanto peso, e percebeu que inexplicavelmente confiava. Sim, ela disse. Confio. Então eu gostaria de lhe fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Rafael respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Eu gostaria de ajudá-la a voltar para a faculdade. Marina riu pensando que ele estava brincando. Rafael, isso é muito gentil, mas... Não estou brincando, ele interrompeu. E há algo que preciso lhe contar. Algo que deveria ter contado desde o início. O tom sério de sua voz fez Marina parar de rir. Rafael Mendes, ele disse lentamente, da Mendes Tech Solutions. Marina franziu a testa. O nome parecia familiar, mas ela não conseguia se lembrar de onde o havia ouvido. É uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, Rafael continuou. E eu sou o CEO. O mundo de Marina parou. Ela olhou para o homem à sua frente. O cliente gentil que pedia risoto todas as noites, que havia dado lápis de cor para sua filha, que guardava desenhos de criança no bolso do paletó, e tentou processar a informação. Você é... Ela começou, mas as palavras não saíram. Um dos homens mais ricos do país, Rafael completou amargamente, e o mais solitário também. Marina sentiu as pernas fraquejar. Tudo fazia sentido agora. Os ternos caros, a forma como Roberto havia recuado quando ele impôs autoridade, a maneira como falava ao telefone. Por que não me contou? Ela perguntou, sentindo uma mistura de confusão e algo que parecia traição. Porque aqui, Rafael gesticulou ao redor do restaurante, sou apenas Rafael, não o CEO, não o herdeiro, não o homem que todos querem impressionar ou usar, apenas Rafael. Marina se sentou pesadamente na cadeira à sua frente, tentando processar tudo. E a proposta? Ela perguntou fracamente. Quero ajudá-la a terminar a faculdade. Sem segundas intenções, sem contrapartidas. Apenas porque acredito que você merece uma segunda chance. Por quê? Marina perguntou e havia lágrimas em seus olhos. Por que faria isso por mim? Rafael alcançou a mão dela sobre a mesa, tocando-a gentilmente. Porque você me fez lembrar quem eu quero ser. Marina não dormiu naquela noite. Ficou deitada olhando para o teto do pequeno quarto que dividia com Sofia, tentando processar tudo o que Rafael havia revelado. CEO da Mendes Tech Solutions. Ela finalmente havia lembrado onde ouvira o nome. A empresa estava sempre nos noticiários, envolvida em grandes projetos de inovação tecnológica. E ela havia passado meses servindo risoto para um dos homens mais poderosos do Brasil. Mãe, você está bem? Sofia perguntou na manhã seguinte, notando os olhos vermelhos de Marina enquanto tomavam café da manhã. Estou só cansada, meu amor. Foi por causa do trabalho? Marina olhou para a filha, tão perceptiva para seus 6 anos. De certa forma, sim.
Durante todo o dia, Marina não conseguiu se concentrar. Dona Carmen, a vizinha que cuidava de Sofia enquanto ela trabalhava, notou que algo estava diferente. "Menina, você está com cara de quem viu fantasma", disse a senhora de 65 anos, oferecendo um cafezinho. "Aconteceu alguma coisa?" Marina hesitou. Dona Carmen era como uma mãe para ela desde que se mudara para o bairro, mas como explicar que um bilionário estava oferecendo pagar sua faculdade? "É complicado, Dona Carmen." "Homem é sempre complicado", a vizinha disse com a sabedoria de quem criou 5 filhos. "Mas às vezes a complicação vale a pena." "Como a senhora sabe que é sobre um homem?" Dona Carmen riu. "Porque conheço essa cara, menina. É a cara de quem está apaixonada e com medo ao mesmo tempo." Apaixonada. A palavra ecoou na mente de Marina durante todo o caminho para o trabalho. Seria isso? Ou era apenas gratidão misturada com a impossibilidade da situação? Naquela noite, Marina estava especialmente nervosa. Não sabia se Rafael apareceria, e se aparecesse, não sabia o que diria. A oferta dele era tentadora demais para ser real, mas ao mesmo tempo, assustadora demais para aceitar. Às 9 em ponto, ele estava lá. Mesa 15, como sempre, mas desta vez não trouxe o notebook. Estava apenas sentado, olhando pela janela para o movimento da rua. "Boa noite." Marina se aproximou tentando manter a voz firme. "Marina." Ele se virou para ela e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela nunca havia visto antes. "Pensei que talvez você não quisesse me ver hoje." "Pensei nisso também," ela admitiu sentando-se na cadeira à sua frente sem ser convidada. "Mas então percebi que tenho algumas perguntas. Faça quantas quiser. Por que aqui? Por que este restaurante todas as noites?" Rafael sorriu tristemente. "Porque é o único lugar onde posso ser invisível, onde ninguém sabe quem eu sou, onde posso comer em paz sem ter alguém tentando me vender alguma coisa ou pedindo favores." "Mas você não era invisível para mim." "Não." Ele concordou. "E foi isso que me chamou a atenção. Você me via como pessoa, não como uma oportunidade." Marina absorveu a resposta. "E a oferta é real?" "Completamente real." "Por quê?" "Você mal me conhece." Rafael ficou quieto por um momento, organizando os pensamentos. "Minha empresa tem um programa de bolsas para estudantes carentes," ele começou. "Gastamos milhões por ano ajudando pessoas a completar seus estudos, mas são números em planilhas, relatórios que assino sem conhecer as faces por trás deles." Ele fez uma pausa, brincando com o guardanapo. "Quando você me perguntou sobre levar comida para Sofia, eu vi algo que havia esquecido que existia. Vi uma mãe lutando com dignidade, sem se vitimizar, apenas fazendo o que precisava ser feito. E percebi que há muito tempo não ajudava alguém que realmente conhecia." "Isso não é sobre pena?" Marina perguntou diretamente. "Não," Rafael respondeu sem hesitar. "É sobre admiração." As palavras dele a atingiram como um raio. Marina sentiu o coração acelerar e percebeu que Dona Carmen estava certa. Ela estava apaixonada e aterrorizada ao mesmo tempo. "Rafael," ela disse baixinho, "nossos mundos são completamente diferentes. Eu sei. Você tem responsabilidades que eu nem consigo imaginar. Eu sei. E eu tenho uma filha que é minha prioridade absoluta. E é exatamente por isso que você é incrível," Rafael disse, inclinando-se para a frente. "Marina, não estou pedindo para você mudar sua vida. Estou oferecendo uma oportunidade de melhorá-la. E se eu aceitar? O que você esperaria em troca?" "Nada," ele disse firmemente. "Absolutamente nada além da sua amizade." Marina o estudou cuidadosamente. "Você está apaixonado por mim, não está?" A pergunta direta o pegou desprevenido. Rafael abriu a boca para negar, mas então fechou percebendo que mentir seria inútil. "Sim," ele admitiu. "Estou. E eu por você," Marina disse, surpreendendo a ambos com sua honestidade. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, e Marina a pegou, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu corpo. "Então qual é o problema?" ele perguntou suavemente. "O problema é que você pode ter qualquer mulher do mundo," Marina disse tentando não chorar. "Mulheres educadas, sofisticadas, que sabem navegar no seu mundo. E eu sou apenas uma garçonete com ensino médio incompleto e uma filha para criar." "Marina," Rafael começou, mas ela continuou. "Sabe quando você se cansar de brincar de ser normal?
Quando sua família, seus amigos, sua empresa descobrirem que você está se envolvendo com uma garçonete, o que acontece comigo e com Sofia? As perguntas de Marina ecoaram no silêncio do restaurante. Rafael percebeu que ela não estava sendo dramática. Estava sendo prática, protegendo a si mesma e a filha. Você tem razão em ter medo, ele disse finalmente. Meu mundo pode ser cruel e há pessoas que não hesitariam em machucá-la para me atingir. Então você entende por que não posso aceitar. Entendo, Rafael assentiu. Mas também entendo que você merece mais do que está se permitindo ter. Ele se levantou, tirando a carteira do bolso. A oferta continua de pé, disse, colocando dinheiro na mesa. Não como o homem que está apaixonado por você, mas como alguém que acredita no seu potencial. Pense nisso, Marina. Não por mim, mas por Sofia. O fim de semana passou lentamente para Marina. Ela tentou manter a rotina normal com Sofia. Parque no sábado de manhã, desenhos animados à tarde, visita ao shopping no domingo, mas sua mente estava constantemente voltando para a conversa com Rafael. Sofia percebeu que algo estava diferente. No domingo à noite, enquanto Marina ajudava com o banho, a menina fez uma pergunta que a pegou desprevenida. Mãe, você está triste por causa do homem gentil? Por que pergunta isso, meu amor? Por que você está fazendo aquela cara que fazia quando o papai foi embora? Marina parou de escovar os cabelos da filha. Sofia raramente mencionava o pai. Ela era muito pequena quando ele saiu de suas vidas. Não é a mesma coisa, Sofia. Mas você gosta dele, né? Marina suspirou. É complicado. Porque os adultos sempre dizem que as coisas são complicadas. Porque às vezes elas realmente são. Sofia se virou na banheira, olhando seriamente para a mãe. Ele te faz feliz? A pergunta simples e direta de uma criança de 6 anos atingiu Marina em cheio. Rafael a fazia feliz. Pela primeira vez em anos, ela se pegava ansiosa para ir trabalhar, pensando nas conversas que teriam, nos sorrisos que ele guardava só para ela. Sim, Marina admitiu, ele me faz feliz. Então, por que você está triste? Como explicar para uma criança que às vezes o amor não é suficiente? Que existem barreiras sociais, diferenças econômicas, medos e inseguranças que podem destruir até os sentimentos mais puros? Porque nem sempre as pessoas que nos fazem felizes podem ficar conosco, Marina disse suavemente. Por quê? Porque, às vezes, elas vivem em mundos muito diferentes do nosso. Sofia franziu a testa, processando a informação. Como a Cinderela e o príncipe? Marina riu apesar da tristeza. Mais ou menos. Mas eles ficaram juntos no final. Isso é só no conto de fadas, meu amor. Mas você sempre me disse que se a gente acreditar muito, as coisas boas podem acontecer. A inocência e a fé de Sofia fizeram o coração de Marina se apertar. Como explicar que o mundo real era mais cruel que os contos de fadas? Na segunda-feira, Marina voltou ao trabalho com uma decisão tomada. Seria profissional, educada, mas manteria distância. Não podia se permitir sonhar com coisas impossíveis. Mas Rafael não apareceu na segunda-feira, nem na terça. Na quarta-feira, Marina estava genuinamente preocupada. E se algo havia acontecido com ele? E se sua rejeição o havia ferido de alguma forma? Você está esperando alguém? Carlos perguntou, notando que ela olhava constantemente para a porta. Não, Marina mentiu. Na quinta-feira, quando Rafael finalmente apareceu, Marina sentiu um alívio tão grande que teve que se apoiar no balcão. Ele parecia cansado, com barba por fazer e olheiras pronunciadas. Boa noite, ela disse, tentando manter a voz neutra. Marina. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Como você está? Bem. E você? Faz alguns dias que não o vejo. Viagem de negócios. Los Angeles, depois Nova York. Ele se sentou na mesa 15 e Marina notou que havia algo diferente nele. Parecia mais distante, mais formal. O de sempre? Ela perguntou. Na verdade, não, só um café, por favor. Marina ficou surpresa. Em todos os meses que o conhecia, ele nunca havia pedido apenas café. Quando ela retornou com a xícara, Rafael estava olhando pela janela, perdido em pensamentos. Tudo bem? Ela perguntou, colocando o café à sua frente. Marina, ele disse sem olhar para ela. Eu pensei muito sobre nossa conversa na semana passada. O coração dela disparou. E você estava certa. Nossos mundos são diferentes demais.
As palavras dele a atingiram como um soco no estômago, mesmo sendo exatamente o que ela havia dito. Durante esses dias fora, voltei à realidade. Rafael continuou, finalmente olhando para ela. Tenho reuniões com investidores japoneses na próxima semana. Uma fusão importante sendo negociada, obrigações familiares que não posso ignorar. Entendo, Marina disse baixinho. Não entende, Rafael disse com um sorriso triste. Porque se entendesse, saberia que nada disso importa quando penso em você. Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. Mas você tem razão em se proteger, ele continuou. E eu não tenho o direito de complicar sua vida ou a de Sofia. Rafael, então vim me despedir. As palavras caíram como chumbo entre eles. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você não vai mais vir aqui? Acho que é melhor não. Marina assentiu, tentando manter a compostura profissional, mas por dentro estava se despedaçando. A oferta da faculdade, ela começou. Continua de pé, Rafael interrompeu. Deixei todos os detalhes com meu assistente. Se você quiser aceitar, é só entrar em contato. Ele tirou um cartão de visita do bolso e o colocou sobre a mesa. Não como Rafael que vem aqui todas as noites, ele esclareceu, mas como presidente da Fundação Mendes, que ajuda pessoas merecedoras a realizarem seus sonhos. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas. E se eu não quiser aceitar a ajuda da Fundação, mas quiser aceitar a ajuda do Rafael que vem aqui todas as noites? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Rafael a olhou como se não pudesse acreditar no que havia ouvido. Marina, eu passei o fim de semana inteiro pensando, ela disse rapidamente antes que perdesse a coragem. E percebi que tenho medo, sim. Medo de me machucar, medo de Sofia se machucar, medo de não ser suficiente para o seu mundo. Você é mais do que suficiente. Mas também percebi que tenho medo de algo pior, Marina continuou. Medo de passar o resto da vida me perguntando, e se? E se eu tivesse sido corajosa? E se eu tivesse dado uma chance para nós dois? Rafael se levantou lentamente, contornando a mesa até ficar de pé diante dela. Marina, você tem certeza do que está dizendo? Não, ela admitiu. Não tenho certeza de nada, mas tenho certeza de que o que sinto por você é real e que Sofia merece ver a mãe dela lutando por sua felicidade, mesmo quando é assustador. Rafael estendeu a mão para ela e Marina a pegou sem hesitar. Então vamos descobrir juntos, ele disse suavemente. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, ela repetiu. E quando ele a beijou ali mesmo, no meio do restaurante, Marina soube que havia tomado a decisão certa. Não seria fácil, mas valeria a pena lutar. Nas 2 semanas seguintes, Marina sentia como se estivesse vivendo em 2 mundos diferentes. Durante o dia, continuava sendo a garçonete dedicada do Bistrô Jardins, servindo mesas e correndo atrás de gorjetas. Mas à noite, após o trabalho, sua vida havia se transformado completamente. Rafael havia cumprido sua palavra sobre tomar as coisas devagar. Em vez de grandiosos gestos românticos que chamariam atenção, ele a encontrava após o expediente para caminhadas simples pela Vila Madalena ou cafés em pequenas padarias do bairro. Lugares onde poderiam conversar sem serem notados. Como foi o dia? Rafael perguntou numa quinta-feira, enquanto caminhavam por uma rua tranquila, iluminada pelos postes antigos do bairro. Roberto está sendo mais educado comigo. Marina riu. Acho que ainda está impressionado com aquele dia que você falou firme com ele. Ele deveria tratar todos os funcionários com respeito, não apenas porque alguém falou com ele. Marina notou o tom de indignação na voz de Rafael e percebeu que ele realmente se importava com questões de justiça social. Não era apenas conversa de rico com consciência pesada. E você? Como foram as reuniões com os japoneses? Rafael fez uma careta. 3 dias de apresentações sobre eficiência tecnológica e projeções de mercado. Às vezes, sinto que falo em números o dia inteiro e esqueço que por trás de cada estatística existe uma pessoa real. É difícil ser você, Marina observou, e não havia sarcasmo em sua voz. Às vezes, ele admitiu, mas fica mais fácil quando tenho algo real para voltar no final do dia. Eles pararam em frente a uma pequena sorveteria. Rafael estava prestes a sugerir entrarem quando seu celular tocou. Desculpe-me, ele disse olhando a tela. É minha mãe, preciso atender. Marina ficou observando enquanto ele falava.
Mesmo de longe podia perceber que a conversa estava tensa. Sim, mãe, eu sei que o jantar é importante. Não posso cancelar meus planos, porque tenho outros compromissos. Quando desligou, Rafael parecia exausto. Tudo bem? Marina perguntou. Jantar beneficente no sábado. Minha família espera que eu apareça com alguma socialite adequada. Adequada, Marina repetiu a palavra devagar. Marina, não é isso que penso, você sabe disso. Eu sei, ela disse, mas havia uma tristeza em sua voz. Mas também sei que sua família não me consideraria adequada. Rafael não conseguiu negar, porque ambos sabiam que era verdade. Ainda não estou pronto para apresentá-la à minha família, ele admitiu. Não porque me envergonho de você, mas porque quero protegê-la deles. Entendo. Entende mesmo? Marina parou de caminhar e se virou para ele. Rafael, você acha que eu não sei no que estou me metendo? Você acha que sou ingênua a ponto de pensar que sua família me receberia de braços abertos? Não é isso. Eu sei exatamente quem sou e de onde venho, Marina continuou. E sei que isso não vai mudar da noite para o dia. Mas também sei que se nós dois quisermos que isso funcione, vamos ter que enfrentar essas situações juntos. Rafael a olhou com admiração. Como você ficou tão sábia? Criando uma filha sozinha te ensina muita coisa sobre a vida. Falando em Sofia, aquela era outra questão delicada. Marina ainda não havia contado à filha sobre Rafael, além de o homem gentil do restaurante. Como explicar para uma criança de 6 anos que sua mãe estava se apaixonando por alguém de um mundo completamente diferente? Marina, Rafael disse hesitante, eu gostaria de conhecer Sofia oficialmente. O estômago dela deu um nó. Rafael. Não como seu namorado, ele esclareceu rapidamente. Apenas como seu amigo. Ela é uma parte importante da sua vida, e eu gostaria de conhecê-la melhor. Marina pensou na sugestão. Sofia estava sempre perguntando sobre o homem gentil, e Dona Carmen já havia comentado várias vezes que Marina parecia mais feliz ultimamente. Ela adora parque, Marina disse finalmente. Sábados de manhã costumamos ir ao Ibirapuera. Posso encontrá-las lá? Como um encontro casual. Exatamente. No sábado de manhã, Marina estava mais nervosa do que em muito tempo. Havia explicado para Sofia que talvez encontrassem o homem gentil do restaurante no parque, e a menina estava animadíssima com a possibilidade. Mãe, posso mostrar para ele meu desenho novo? Sofia perguntou, segurando cuidadosamente uma folha com um desenho de flores coloridas. Pode, meu amor. Eles estavam alimentando os patos no lago quando Marina viu Rafael se aproximando. Ele estava vestido casualmente, jeans e uma camiseta polo, mas mesmo assim exalava uma elegância natural que o distinguia das outras pessoas no parque. Olha, Sofia, Marina disse suavemente. O homem gentil está ali. Sofia olhou na direção que a mãe apontava e sorriu radiante. Ele veio nos ver. Rafael se aproximou com um sorriso genuíno. Bom dia, Sofia. Como você está? Eu estou bem, Sofia respondeu animadamente. Obrigada pelos lápis. Eu fiz um desenho para você. Ela estendeu o papel com flores coloridas e Rafael o aceitou como se fosse o presente mais precioso do mundo. Está lindo, ele disse, estudando cada detalhe. Você tem muito talento. Minha mãe disse que você gosta de flores. Marina ficou confusa. Ela nunca havia dito isso. Mas Rafael não perdeu o ritmo. Gosto sim, especialmente quando são desenhadas por artistas talentosas como você. Sofia riu, encantada. Você quer alimentar os patos conosco? Adoraria. Marina ficou observando enquanto Rafael e Sofia interagiam. Ele era natural com crianças, paciente e genuinamente interessado no que ela tinha para dizer. Quando Sofia tropeçou e ralou o joelho, Rafael foi o primeiro a se ajoelhar ao lado dela, oferecendo um lenço limpo e palavras de conforto. Você é médico? Sofia perguntou enquanto ele limpava cuidadosamente o ferimento. Não, mas aprendi primeiros socorros. Por quê? Porque é importante saber cuidar das pessoas que gostamos. A resposta simples e sincera fez o coração de Marina acelerar. Ela percebeu que Rafael não estava apenas sendo gentil com Sofia por causa dela. Ele genuinamente gostava da menina. Depois de 2 horas no parque, eles se dirigiram para casa. Rafael se ofereceu para levá-las, mas Marina preferiu manter as aparências.
Não estava pronta para explicar aos vizinhos por que chegar em casa num carro importado. Ele pode vir jantar em casa um dia? Sofia perguntou no caminho de volta, segurando firmemente o desenho que havia feito no parque, com os lápis novos. Talvez, Marina respondeu cuidadosamente. Eu gosto dele, mãe. Ele é gentil de verdade. É sim, meu amor. E ele gosta de você também. Marina parou de caminhar. Como você sabe disso? Porque ele olha para você do mesmo jeito que você olha para mim. A observação inocente de Sofia atingiu Marina em cheio. Será que era tão óbvio assim? Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Marina recebeu uma mensagem de Rafael. Sofia é incrível. Agora entendo de onde ela tirou a força e a doçura. Obrigado por me permitir fazer parte do dia de vocês. Marina sorriu, digitando a resposta. Obrigada por ser tão gentil com ela. Significa muito para mim. E você? Significa muito para você também? Mais do que deveria. Ela respondeu honestamente. Não existe mais do que deveria quando se trata de sentimentos verdadeiros. Marina ficou olhando a mensagem por um longo tempo antes de responder. Estou com medo, Rafael. Eu também, mas estou mais com medo de perder você. A segunda-feira chegou com uma surpresa desagradável. Marina estava servindo o almoço quando Roberto a chamou em seu escritório. Senta aí, Marina, ele disse, fechando a porta atrás dela. O tom formal o deixou alerta. Roberto nunca a chamava pelo nome completo. Aconteceu alguma coisa? Olha, Marina, você é uma boa funcionária. Sempre foi pontual, educada, os clientes gostam de você. Mas... Marina percebeu que havia um mas chegando. Mas chegaram alguns comentários até mim. Sobre você e um dos clientes. O sangue de Marina gelou. Que tipo de comentários? Que vocês estão se encontrando fora do trabalho. Que você pode estar se aproveitando da situação para conseguir vantagens. Quem disse isso? Roberto hesitou. Carlos viu vocês caminhando juntos na semana passada, e uma das outras garçonetes comentou que você anda diferente ultimamente. Marina sentiu a raiva crescer em seu peito. E o que exatamente isso tem a ver com meu trabalho? Mira, você sabe que temos uma reputação a zelar. Não podemos ter funcionários se envolvendo romanticamente com clientes, especialmente clientes importantes. Clientes importantes? Roberto pareceu perceber que havia dito demais. Luke, eu não sei quem é o cara, mas pelo jeito que se veste, pelas gorjetas que deixa, é óbvio que tem dinheiro. E isso é um problema? É quando você pode estar dando uma de interesseira. A acusação atingiu Marina como um tapa. Ela se levantou lentamente, tentando controlar a voz. Roberto, em 2 anos trabalhando aqui, alguma vez eu fiz algo que questionasse meu caráter? Não, mas... Alguma vez eu tratei mal um cliente ou fui inadequada no meu trabalho? Não. Então você está me julgando pelo que outras pessoas estão fofocando, não pelos meus atos. Roberto suspirou. Marina, não estou te demitindo. Estou apenas te alertando. Seja mais discreta, ok? Marina saiu do escritório furiosa. Como ousavam questionar sua integridade? E pior, como ousavam assumir que ela estava interessada apenas no dinheiro de Rafael? Ela terminou o turno em piloto automático, servindo mesas com eficiência mecânica. Quando Rafael chegou naquela noite, Marina estava visivelmente tensa. O que aconteceu? Ele perguntou assim que a viu. Marina olhou ao redor, percebendo que outros funcionários estavam observando. Não aqui. Eles se encontraram depois do trabalho em uma padaria a 2 quadras do restaurante. Marina contou sobre a conversa com Roberto e Rafael ficou cada vez mais sério. Eu vou falar com ele, Rafael disse quando ela terminou. Não, Marina respondeu rapidamente. Isso só vai piorar as coisas. Marina, eles não têm o direito de questionar sua vida pessoal. Eles têm, sim, sou funcionária deles. Então peça demissão. A sugestão a deixou boquiaberta. Como assim? Peça demissão. Volte para a faculdade, eu posso... Não. Marina o interrompeu firmemente. Não vou sair do meu emprego para me tornar sua dependente. Não é isso que estou sugerindo. É exatamente isso que está sugerindo. Marina se levantou. Rafael, eu preciso manter minha independência. Se começar a depender de você financeiramente, vou perder quem eu sou. Marina, seja razoável. Eu estou sendo razoável. Você é que está sendo ingênuo. Rafael ficou quieto por um momento. Você tem razão. Ele admitiu finalmente.
Desculpe, é que odeio ver você sendo tratada assim. Faz parte da vida, Rafael. Nem todos nós temos o luxo de mandar em todo mundo. E a frase saiu mais dura do que Marina pretendia, e ela viu a dor nos olhos de Rafael. Desculpe, ela disse imediatamente. Não quis dizer isso. Quis sim, e tem razão. Rafael suspirou. Às vezes esqueço que resolver tudo com dinheiro não é uma opção para todo mundo. Não é que eu não aprecie sua vontade de ajudar, eu sei, e admiro sua independência. É uma das coisas que mais me atraem em você. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Rafael, Marina disse finalmente, você acha que estamos sendo ingênuos, achando que isso pode dar certo? Não sei, ele respondeu honestamente, mas sei que não quero desistir ainda. Mesmo sabendo que vai ficar mais difícil, especialmente sabendo disso. Na quarta-feira, as coisas complicaram ainda mais. Marina estava limpando uma mesa quando ouviu uma conversa na mesa ao lado. Ouvi dizer que é casado e tem filhos em outro estado. Uma das mulheres estava dizendo. Não é possível. Ele parece tão sério, a outra respondeu. Os piores são sempre os que parecem mais sérios. Essa garçonete está sendo muito ingênua. Marina percebeu que estavam falando sobre ela e Rafael. A fofoca havia se espalhado além do restaurante. Naquela noite, ela estava especialmente quieta quando se encontrou com Rafael. As pessoas estão falando. Ela disse sem rodeios. Que tipo de fofoca? Que você é casado, que tem filhos, que sou sua amante. Rafael fechou os punhos. Isso é ridículo. É, mas as pessoas acreditam. E quanto mais tentarmos esconder nossa relação, mais suspeitas vamos levantar. Então, o que você sugere? Marina respirou fundo. Acho que chegou a hora de você me apresentar oficialmente para sua família. Rafael ficou pálido. Marina, você disse que me protegeria deles, mas talvez seja a hora de me deixar lutar minhas próprias batalhas. Você não entende como eles podem ser cruéis. E você não entende que fingir que eu não existo é pior do que enfrentar a crueldade deles. Rafael ficou quieto por um longo tempo. Minha mãe está fazendo um jantar no domingo. Pequeno, apenas família próxima. Perfeito. Marina, tem certeza? Ela pegou a mão dele. Rafael, se vamos fazer isso funcionar, mais cedo ou mais tarde teremos que parar de nos esconder. Prefiro enfrentar sua família do que viver sempre olhando por cima do ombro. Ok, ele disse finalmente. Domingo, então. Domingo? Mas enquanto caminhava para casa naquela noite, Marina não conseguia parar de pensar se não estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Marina passou o sábado inteiro se preparando para o jantar. Tinha apenas 2 vestidos que considerava minimamente adequados para a ocasião. E mesmo assim, sabia que nenhum deles se compararia ao que as outras mulheres da família de Rafael estariam usando. Mãe, você está nervosa? Sofia perguntou, vendo Marina mudar de roupa pela 3ª vez. Um pouco, meu amor. É por causa do jantar na casa do Rafael? Marina havia contado para Sofia que iria conhecer a família de Rafael, tentando explicar de forma simples que eles eram pessoas importantes e que ela precisava causar uma boa impressão. É, princesa, você vai ficar bem, Sofia disse com a confiança absoluta de uma criança. O Rafael gosta muito de você. Eu vi. Marina sorriu beijando a testa da filha. Como você ficou tão sábia? Aprendi com você. Dona Carmen havia se oferecido para ficar com Sofia durante a noite e estava visivelmente ansiosa para ouvir todos os detalhes depois. Menina, você está linda, disse a vizinha quando Marina apareceu na sala vestindo o vestido azul marinho que havia comprado numa promoção há 2 anos. Esse Rafael não sabe a sortuda que é. Obrigada, Dona Carmen. E lembra o que eu sempre digo, cabeça erguida, ombros para trás, e não deixar ninguém me fazer sentir inferior. Marina completou a frase que havia ouvido centenas de vezes desde que se mudara para o bairro. Isso mesmo. Você vale tanto quanto qualquer uma delas. Rafael passou para buscá-la às 7 em ponto. Quando Marina viu o carro importado parado na frente de seu prédio, sentiu todas as cortinas dos vizinhos se mexerem. Amanhã teria muito o que explicar. Você está linda, Rafael disse quando ela entrou no carro. Mas Marina percebeu que ele também estava nervoso. Obrigada. Você pode me contar o que esperar? Rafael suspirou enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo. Minha mãe, Helena, é intensa.
Ela tem opiniões muito fortes sobre tudo, especialmente sobre quem deve ou não fazer parte da família. E seu pai? Meu pai morreu há 5 anos, ataque cardíaco. Sinto muito. Não sabia. Desde então, minha mãe assumiu o controle de tudo relacionado à família. Ela quer que eu me case com alguém adequado e tenha filhos para continuar o legado dos Mendes. E quem seria adequado? Filha de algum empresário importante, de preferência com formação superior na Europa ou Estados Unidos, que possa contribuir para os negócios da família. Marina engoliu em seco. Entendo. Marina, se em qualquer momento você quiser ir embora, apenas me dê um sinal. Não vou fugir, Rafael. A casa da família Mendes ficava em Alto de Pinheiros, num condomínio fechado onde cada residência parecia um pequeno palácio. Quando o carro parou em frente ao portão, Marina sentiu como se estivesse entrando em outro planeta. Pronta? Rafael perguntou. Não, mas vamos mesmo assim. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Marina tentou não parecer impressionada com os móveis antigos, as obras de arte nas paredes e o lustre de cristal no hall de entrada, mas era difícil não se sentir completamente fora de lugar. Rafael, uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos, apareceu no topo da escadaria. Helena Mendes era exatamente como Marina havia imaginado. Cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, joias discretas mas caríssimas e um porte que gritava classe e dinheiro. Mãe, Rafael beijou o rosto da mulher. Esta é Marina Santos. Marina, minha mãe, Helena. Marina estendeu a mão, mas Helena apenas a olhou de cima a baixo antes de dar um sorriso que não chegou aos olhos. Prazer, Helena disse friamente. Rafael me contou que vocês se conheceram no trabalho. Sim, senhora. Trabalho no Bistrô Jardins. Que interessante. O tom de Helena deixava claro que ela não achava nada interessante. E o que você faz lá? Sou garçonete. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Marina viu Helena trocar um olhar significativo com Rafael. Bem, Helena disse finalmente, vamos para a sala. Os outros já chegaram. Os outros eram o irmão mais novo de Rafael, Rodrigo, sua esposa Priscila e a prima Fernanda com o marido Eduardo. Todos eram obviamente bem educados e bem nascidos, e Marina se sentiu como um peixe fora d'água desde o momento em que foi apresentada. Marina, Priscila disse com um sorriso ensaiado. Que vestido interessante. É de algum estilista que conhecemos? É de uma loja do shopping. Marina respondeu honestamente, percebendo imediatamente que era a resposta errada pelo olhar que Priscila trocou com Fernanda. O jantar foi um campo minado de conversas sobre pessoas que Marina não conhecia, lugares onde nunca havia estado e referências culturais que estavam completamente fora de seu alcance. Marina, Eduardo perguntou durante o prato principal. Onde você estudou? Fiz ensino médio numa escola pública em São Miguel Paulista. E faculdade? Comecei pedagogia, mas não terminei. Que pena, Helena comentou. A educação é tão importante nos dias de hoje. Marina sentiu a provocação, mas manteve a calma. Concordo plenamente, por isso pretendo voltar a estudar em breve. Rafael me disse que você tem uma filha, Fernanda comentou, como se fosse uma doença contagiosa. Tenho. Sofia tem 6 anos. E o pai? Fernanda? Rafael tentou intervir, mas Marina levantou a mão. Não há problema, Rafael. O pai de Sofia não faz parte de nossas vidas. Crio minha filha sozinha. O silêncio que se seguiu foi ainda mais gelado. Deve ser difícil, Priscila disse com falsa compaixão. Criar uma criança sem recursos adequados. Minha filha tem todos os recursos que precisa, Marina respondeu firmemente. Amor, carinho, valores, educação. O que mais ela poderia querer? Bem, Helena disse, cortando um pedaço de salmão com precisão cirúrgica. Estabilidade financeira seria um bom começo. Marina sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Rafael bateu o punho na mesa. Chega, ele disse levantando-se. Não vou tolerar que desrespeitem Marina dessa forma. Rafael, Helena disse calmamente, estamos apenas tentando entender sua escolha. Minha escolha é amar uma mulher extraordinária que luta todos os dias para dar o melhor para sua filha, que trabalha com dignidade e honestidade, e que tem mais classe no dedo mindinho do que qualquer pessoa nesta mesa. O silêncio foi absoluto.
Marina se levantou lentamente. Rafael, ela disse suavemente, acho melhor eu ir embora. Marina, não. Está tudo bem. Ela se virou para Helena. Senhora Helena, obrigada pelo jantar. E obrigada por me mostrarem exatamente quem vocês são. Marina saiu da sala com a cabeça erguida. Rafael a seguiu, alcançando-a no hall. Marina, espere, não saia assim. Rafael, eles têm razão numa coisa, ela disse, virando-se para ele. Nós somos de mundos diferentes, muito diferentes. Isso não importa para mim, mas importa para eles. E vai importar para você também, mais cedo ou mais tarde. Nunca. Marina olhou para ele com tristeza. Você acha que consegue viver para sempre brigando com sua família por minha causa? Se for necessário, sim. E eu? Será que consigo viver sabendo que sou a causa dessas brigas? Rafael ficou sem resposta. Marina beijou seu rosto suavemente. Obrigada por me defender. Mas talvez sua mãe esteja certa. Talvez eu não seja a escolha certa para você. Marina. Mas ela já estava saindo pela porta, chamando um táxi na rua. Rafael ficou parado na entrada, vendo o amor de sua vida se afastar, enquanto ouvia a voz fria de sua mãe atrás dele. Ela fez a escolha certa, Rafael. Agora você precisa fazer a sua. Marina passou uma semana inteira evitando Rafael. Ele tentou ligar várias vezes, mandou mensagens, até apareceu no restaurante, mas ela sempre arranjava uma desculpa para não falar com ele. A dor era intensa demais, e ela precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Sofia percebeu que algo estava errado. Mãe, por que você está triste de novo? Não estou triste, meu amor. Está sim. E o Rafael não veio nos ver mais. Vocês brigaram? Marina suspirou. Como explicar para uma criança de 6 anos que às vezes o amor não é suficiente para superar todas as barreiras? Às vezes, as pessoas precisam de um tempo para pensar, Sofia. Sobre o quê? Sobre o que é melhor para todo mundo. Na quinta-feira, Marina estava servindo o almoço quando Roberto a chamou novamente em seu escritório. Desta vez, ele parecia genuinamente preocupado. Marina, preciso conversar com você. Se é sobre o Rafael, ele não tem aparecido aqui. Não é sobre isso. Roberto fechou a porta. Recebi uma ligação hoje de manhã. Alguém está perguntando sobre você. O sangue de Marina gelou. Que tipo de pergunta? Sobre seu trabalho aqui, seu comportamento, sua vida pessoal. A pessoa se identificou como advogado. Disse que era uma verificação de rotina. Verificação para quê? Não disse. Mas, Marina, essas coisas geralmente significam uma coisa só. O quê? Alguém está investigando você. Marina sentou-se pesadamente. Quem poderia estar investigando-a? E por quê? A resposta veio na sexta-feira, quando ela recebeu um envelope sem remetente em casa. Dentro, havia uma carta elegante e várias fotografias. A carta era de Helena Mendes. Cara Marina, espero que esteja bem após nosso encontro de domingo. Peço desculpas se parecemos rudes, mas entenda que apenas queremos proteger nosso filho. Tomei a liberdade de fazer algumas verificações sobre sua situação. Como pode ver pelas fotos anexas, você vive em condições precárias, em um bairro perigoso, criando uma criança sem a presença paterna adequada. Reconheço que você trabalha duro, mas um relacionamento com Rafael apenas complicaria sua vida e a dele. Por isso, gostaria de fazer uma proposta. Aceite se afastar de meu filho permanentemente. E, em troca, garantirei que Sofia tenha acesso à melhor educação privada de São Paulo, desde o ensino fundamental até a universidade. Também providenciarei um apartamento melhor para vocês em um bairro mais seguro. Tudo o que peço em troca é que você desapareça da vida de Rafael e nunca mais entre em contato com ele. Pense no futuro de sua filha. Esta pode ser a única chance que ela terá de ter uma vida melhor. Aguardo sua resposta. Helena Mendes. Marina leu a carta 3 vezes, antes que as palavras realmente penetrassem. Helena estava oferecendo tudo o que ela sempre sonhara para Sofia: educação de qualidade, segurança, oportunidades, em troca de sua renúncia ao amor. As fotografias mostravam sua vida de forma crua. O prédio onde morava, com pintura descascada e rachadura nas paredes. Sofia brincando na rua com outras crianças, todas visivelmente de classe baixa. Ela própria voltando do trabalho tarde da noite, claramente exausta.
Vista de fora, sua vida realmente parecia pequena e limitada. Marina colocou a carta sobre a mesa da cozinha e ficou olhando pela janela. Sofia estava brincando no quintal com as outras crianças do prédio, rindo alto enquanto corria atrás de uma bola. "Mãe!" Sofia gritou, acenando da janela. "Vem brincar comigo!" "Já vou, meu amor." Naquele momento, Marina teve uma clareza absoluta. Helena estava certa sobre uma coisa. Sofia merecia todas as oportunidades do mundo, mas estava errada sobre outra. Marina não era um obstáculo na vida da filha. Era sua maior força. Marina pegou o telefone e ligou para Rafael. Ele atendeu no primeiro toque. "Marina, graças a Deus, você está bem? Tentei falar com você a semana toda. Rafael, preciso te ver. Agora." "Claro. Onde?" "No parque onde nos encontramos com Sofia. Em 1 hora." "Marina, você está me assustando. O que aconteceu?" "Sua mãe me fez uma oferta." O silêncio do outro lado da linha disse tudo. "Estarei lá em 1 hora, Rafael disse finalmente. Marina chegou ao parque antes de Rafael, sentando-se no mesmo banco onde haviam passado aquela manhã feliz com Sofia. Quando o viu se aproximando, percebeu que ele parecia ainda mais cansado e mais velho. "Minha mãe entrou em contato com você." Não era uma pergunta. Marina entregou-lhe a carta. Rafael leu rapidamente e ela viu sua expressão mudar de preocupação para fúria. Ela não tinha o direito... Ele começou, mas Marina o interrompeu. Ela tinha. E tem razão sobre algumas coisas. "Marina, não. Rafael, sua mãe está oferecendo para Sofia tudo o que eu nunca poderei dar. A melhor educação, oportunidades que eu nem consigo imaginar. Em troca de você renunciar à sua felicidade. Em troca de Sofia ter uma vida melhor." Rafael se sentou ao lado dela, pegando suas mãos. "Marina, olhe para mim. Você realmente acredita que Sofia seria mais feliz sem você sendo feliz? Eu acredito que Sofia merece ter todas as oportunidades possíveis. E você? Não merece ser feliz?" Marina tirou as mãos das dele. "Rafael, talvez sua mãe esteja certa. Talvez nossos mundos sejam incompatíveis mesmo. Você está desistindo de nós?" "Estou sendo realista." Rafael se levantou, passando as mãos pelos cabelos. "Marina, na semana passada, depois que você saiu do jantar, eu briguei feio com minha família. Eu sei. E isso só prova meu ponto." "Não, escute." Ele se ajoelhou na frente dela. "Eu disse para minha mãe que ela estava certa sobre uma coisa. Eu precisava fazer uma escolha." Marina sentiu o coração parar. "E eu escolhi você," Rafael continuou. "Escolhi a mulher que me faz querer ser melhor, que me ensina o que realmente importa na vida, que luta todos os dias para dar o melhor para sua filha." "Rafael, ainda não terminei." Ele tirou uma pequena caixa do bolso. "Marina Santos, você quer se casar comigo?" Marina olhou para a caixa como se fosse uma cobra venenosa. "Rafael, você enlouqueceu? Completamente de amor por você. Sua família vai te deserdar. Então vou construir minha própria família, com você e Sofia. Você não entende as implicações." "Entendo perfeitamente." Rafael abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. "Entendo que vou ter que provar para minha mãe que o dinheiro dela não pode comprar minha felicidade. Entendo que vamos enfrentar preconceito e dificuldades. Entendo que nossa vida não vai ser fácil." Ele pegou as mãos dela novamente. "Mas também entendo que você é a única pessoa que me faz sentir completo. E que Sofia precisa ver que sua mãe luta pela própria felicidade, não apenas pela dela. E se der errado? E se der certo?" Marina olhou nos olhos de Rafael e viu tudo o que sempre havia sonhado. Amor verdadeiro, parceria, um futuro onde Sofia teria não apenas oportunidades, mas também o exemplo de uma mãe que não desistiu de seus sonhos. "Rafael Mendes," ela disse lentamente, "você tem certeza absoluta do que está fazendo?" "Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida." Marina respirou fundo. "Então sim, eu aceito me casar com você." Quando Rafael colocou o anel em seu dedo e a beijou, Marina soube que havia tomado a decisão certa. Não seria fácil, mas seria real, e às vezes, lutar pelo que se ama é a única escolha possível. Naquela noite, quando Marina chegou em casa e contou para Sofia que ia se casar com Rafael, a menina pulou de alegria. "Eu vou ter um papai de verdade?" Sofia perguntou, abraçando a mãe. "Você vai ter alguém que te ama muito e quer cuidar de nós duas."
E a gente vai ser uma família de verdade? Já somos uma família de verdade, meu amor. Agora apenas vamos ser uma família maior. E quando Sofia dormiu naquela noite, com o desenho de uma família de 3 pessoas debaixo do travesseiro, Marina soube que havia feito a escolha certa. O amor verdadeiro não era sobre dinheiro ou status social. Era sobre encontrar alguém disposto a lutar ao seu lado, não importasse quais fossem os obstáculos. A história de Marina e Rafael estava apenas começando, mas já era uma vitória. Uma vitória do amor sobre o preconceito, da autenticidade sobre as aparências e da coragem sobre o medo.